Olá e bem-vindos ao canal Mineiro de Dados. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito interessante que é o YouTube Data Tools. Se você trabalha com métodos digitais ou se você trabalha com estudos sobre, por exemplo, divulgação científica ou ciência da informação, ou mesmo comunicação, acompanhamento de repercussão em mídias sociais de uma maneira mais ampla, certamente o YouTube Data Tools pode ser uma ferramenta boa para você, principalmente se você está começando nisso, tá bom? Antes de tudo é bom a gente ajustar uma informação que é o seguinte. Eu fui dar aula recentemente na minha disciplina Metrias da Informação e estava dando tudo errado. E até que quando eu depois fui testar com mais calma em causa, me toquei de que eu estava usando o endereço antigo do YouTube Data Tools, da versão que está no paulsis.net, né? E ao testar a versão que está no YouTube Data Tools no site do Digital Methods, funcionou tudo muito melhor. Alguns recursos parece que já não estão funcionando mais em função, talvez, de atualizações da API. Mas isso a gente vai ver aqui rapidamente nessa voozinho de pássaro que a gente vai fazer sobre a ferramenta. Legal? Vamos lá. Enquanto isso, vocês já podem deixar o like no vídeo, que sempre ajuda, né? Mas vamos que vamos. O YouTube Data Tools ele vai ter várias opções que você vai ter de análises. Você tem o que é chamado Channel Info, onde você pega as informações de um canal. Channel List, onde você obtém listas, né, dos canais. Channel Network, onde você consegue ver uma rede formada pelos canais, usando alguns critérios. Uma Video List, que seria um levantamento a partir de listas de vídeo que você pode obter por uma consulta. Uma Video Co-Commenting Network, que é muito interessante, é você ver que essa lista de vídeos e como é que eles se conectam baseado no fato de a mesma pessoa estar comentando num vídeo e no outro. E uma lista de Video Comments, ou seja, na verdade, os comentários de um determinado vídeo, tá? No Channel Info, né, vou pegar aqui a primeira opção, você basicamente vai botar aqui uma URL, né, você pode botar, se quiser, somente o códigozinho bonitinho, né, que é o chamado hash do canal, ou se você quiser pode botar inclusive o endereço completo. Ele inclusive aceita hoje em dia com a arroba, né, com esse novo modelo em que você dá um nome para o canal usando uma arroba em vez de usar o hash. Isso é uma pergunta até que foi feita na minha disciplina, se funcionava. Na versão anterior não estava funcionando de jeito nenhum. Nessa versão funciona legal. Eu vou até usar ela como exemplo, tá? Que é a URL do canal do Bernard Reader, né? Dizer que eu não sou um robô. Enviar esse dado e ele vai me dar todas as informações sobre esse canal. Informações básicas, mas que estão aqui. Descrição, né, o número de view count que ele tem, o número de assinantes que ele tem, o número de vídeos que ele está disponibilizando, ou seja, ele já me dá categorias envolvidas e coisas do gênero. É bem bacaninha. Fora isso, você pode também tentar obter uma lista de canais. Isso pode ser muito interessante numa pesquisa que você esteja fazendo, do tipo, vem cá, quais são os canais que falam sobre determinada temática, né? O que pode estar envolvido, né, nessa temática em relação a esses canais, tá? A questão é que quando você vai fazer essa busca, muito provavelmente o título vai ser a coisa das mais importantes. Então, se o canal tem um título específico sobre aquela query que você usou, né, aquela estratégiazinha de busca simples, vai ser mais fácil dele ser encontrado. Ele permite que você possa fazer uma opção por idioma, que é mais relevante ou não para você, e mesmo região. Eu não testei recentemente esses dois itens, pode ser que esteja funcionando bem ou não. Se vocês testarem, vocês podem me dizer também nos comentários se está dando certo ou não, o que não está funcionando, tá bom? Sempre é legal trocar isso porque ajuda todos os demais. O número de interações pode ir até 10 e cada interação, teoricamente, pegaria até 50 canais. Na verdade, a gente sabe que isso oscila um pouquinho. Às vezes você faz essa consulta, vê um pouquinho menos do que 50, máximo 50. E quando você botar mais, você pode chegar até 500. Você também pode limitar essa sua busca por canais que foram criados durante um determinado período. Isso pode ser muito interessante, estudos sobre pandemia, por exemplo. Você pode dizer, olha, antes da pandemia eu quero só canais que existiam antes da pandemia. Não, eu quero canais que foram criados durante a pandemia. Ou quero canais que foram criados recentemente em função de um determinado evento. Você pode utilizar isso aqui. E você também pode pedir para ter os dados de ordenação desses canais, porque já que você vai coletar só 50, por relevância está funcionando legal. View count eu testei recentemente e não funcionou. Vocês podem testar os demais por data, rating, title, video count, para ver se está funcionando ou não, e comentar aqui embaixo, vai ajudar os seus próprios colegas. Como eu estou fazendo esse voo de pássaro agora, eu não vou entrar nessa testagem nesse momento. Você pode também fazer uma seleção manual, em que você lista esses canais manualmente, e aí você vai ter uma tabela com algumas informações deles, fica interessante. Pega lá a lista dos canais, separa por vírgulas e coloca aqui. O arquivo de saída pode ser um CSV, um arquivo separado por tabulações.
Eu gosto muito de arquivo separado por tab, porque eu abro num documento, num leitor de documento texto puro, né, como o Notepad++ ou Notepad++, e depois copio e colo no Excel, ele entra certinho no Excel sem grandes problemas. Quando vai por vírgula, você precisa passar por umas etapas de importação, e se você tenta abrir direto no Excel, às vezes ele dá umas outras zebras. Eu gosto muito desse modelo, mas às vezes eu prefiro o CSV também, porque o CSV é mais fácil de você lidar com outros tipos de importação, como por exemplo, para um GEF da vida, tá? Um software de grafo. Né? Se eu fizer aqui um search query, por exemplo, como eu estou citando aí para o Covid, né? E deixar ele rodar, ele vai, vou ter que dizer que eu não sou um robô, obviamente, se eu enviar esse dado, ele vai começar a fazer essa busca. Lembrando que ele vai sempre rodar na sua máquina, tá? Então, o limitante é a memória da sua máquina. Ele roda dentro da sua máquina para fazer isso. Você viu que ele pegou aqui do 0 ao 49, porque listas começam em 0 na informática, né? E no total deu 50 linhas. Ele chegou aqui e deu um resultado para a gente desses canais no formato CSV. Se eu pegar e abrir esse documento aqui, ele vai abrir para mim dentro do Notepad++, a gente vai ver que você vai ter inclusive aqui o tal do hash que a gente estava falando, né, que é o código, né, criptografado para esse canal, né? Depois você vai ter o próprio título dele, Long Covid Physio, né? E depois uma descrição e vários outros dados importantes que você pode precisar para entender, né, o que é esse conjunto de canais que foram listados para a sua pesquisa, ok? Perfeito. Fora isso, a gente pode tentar fazer um Channel Network. Esse Channel Network vai tentar montar uma rede para você, que pode ser baseada a partir de um conjunto de sementes. Eu listo IDs de canais separados por vírgula, e por isso o CSV às vezes é legalzinho, mas nesse caso você vai ter que montar de qualquer forma a separação por vírgula para você começar, ou você pode também fazer um query, tá? Se eu fizer um query aqui, por exemplo, de Covid, né, ele vai tentar fazer essa rede. Ele dá a opção de fazer um aprofundamento dessa busca para ver até onde desse canal, quais são os canais ligados a esse, para depois ver quais vão ser os conectados. Se eu botar o nível 0, vai ser só os próprios canais, né, objetivamente. Se eu começar a botar nível 1, ele vai um canal abaixo, nível 2 ele vai 2 canais abaixo, né? E eu posso também escolher se eu quero, para além do que existiria, né, dos chamados Featured Channels, né, que seriam os canais que seriam considerados indicados para quem está assistindo aquele conteúdo, se eu quero também a ideia de inscrição nos canais, tá? Eles até falam, this model crowds a network connect via the featured channels and via subscription, tá? Que é um dado específico do YouTube de como as coisas são conectadas entre si. Eu vou deixar sem a questão do subscription, vou só fazer pelo featured channels, vou dar um enviar. Deixa eu só clicar direitinho aqui. E ele vai começar, peraí, eu já tinha apertado antes, então já viu, né? Ah, meu Deus, vou começar a pedir bicicletas e coisas do gênero, né? Isso aqui é um saco. Pronto. Agora eu vou dar um enviar. E ele vai começar a rodar, você viu que ele foi os primeiros 50. E aí ele vai pegando os detalhes desses canais que eles veem que tem mais uma profundidade. E ele criou um total de 53 canais, porque mais 3 foram anexados aqui nesse dado. Ele gerou um GDF no final das contas. E esse GDF aqui é um arquivo que pode abrir diretamente no GEF. Se eu der um duplo clique, ele vai abrir lá no GEF, vai dizer que eu tenho apenas 3 conexões. Não foi uma coisa muito divertida, mas tem aqui um grafo. Daqui eu poderia fazer todo o tratamento desse grafo, para ver os títulos, para ver o nome deles, e depois poder melhorar um pouco a situação. Tem até em russo aqui, mas não é o caso desse vídeo, só para vocês entenderem que você já recebe um arquivo que pode ir para o GEF para depois ser tratado. Se eu botasse a ideia de subscriptions, aí sim ele entraria na questão dos canais que tem algum tipo de vinculação por inscrição. No Video List já é outra coisa. Eu já posso chegar e dar um ID de um canal e com isso ele pegar os vários vídeos que tem ali dentro. Ou eu posso pegar uma playlist, ele vai pegar os vários vídeos que fazem parte daquela playlist. Ou eu posso fazer também uma query, em que eu vou chegar e vou utilizar um determinado termo que eu estou buscando, e ele vai tentar fazer a partir daí toda essa análise. Eu também posso listar manualmente os canais que eu quero. Ele tem a opção de, além das exportações, gerar um co-tag network, tá? Que basicamente vai tentar ver se ele faz uma conexão baseada em tags, que ele vai encontrar entre eles, né? E aí vai tentar ver se ele conecta, né, esses vídeos que a gente está vendo ali, e pode ser uma coisa bem interessante. Se eu botar um search query aqui, objetivamente também por Covid, eu botei aqui, posso optar pelo
Cotag. Lembrando que eu tenho várias filtragens possíveis aqui. Posso também, inclusive, fazer a questão de localização deles com coordenadas e outras questões. É bem interessante poder utilizar isso também. Vou dizer aqui que eu não sou um robô e vou dar enviar. E ele vai começar a rodar o meu dado aqui. Primeiro vai pegar os dados dos vídeos, depois ele chegou aqui no final e vai me dar o CSV, que seria dessa lista, e o GDF. No CSV, que eu vou salvar primeiro, eu basicamente vou ter uma lista de vídeos aqui que a gente está observando, né, com o ID do canal, qual é o nome do canal, depois qual é o vídeo, todas as informações necessárias. Ou eu posso ver também o GDF que foi gerado aí a partir das Cotag Networks, né? E se eu abrir esse de Cotag Network aqui, ele vai conectar então esses vídeos todos que foram gerados aqui e eu vou ter um grafo enorme aqui. Eu posso botar até um Force Atlas rapidamente só para mostrar como seria essa distribuição. Ele já faz uma distribuição desses vídeos aqui. Não vamos entrar em grandes detalhes, né, para isso, que não é o caso. Tem um Frostman Heingold rodando aqui no outro que eu deixei de parar, né? Cadê? Tinha que parar aqui. Só para não ficar... Pronto, vou parar esse aqui também. Yes, pronto. Para não ficar rodando tanto Frostman Heingold. Yes, pronto. Ok. Mas enfim, o meu vídeo está aqui e ele faz essas conexões entre eles. Voltando aqui para o nosso caso, a outra opção que a gente teria é o vídeo Co-Commenting Network, que aí seria uma rede baseada na troca, no intercâmbio de comentários que a gente teria entre eles. Se eu botar aqui, por exemplo, um Search Query como Voice Viewer, né? É um tema. Eu posso fazer essa mesma ideia dos comentários, pedir não sou um robô, ele está pensando sobre motocicletas novamente, porque ficou desconfiado de mim. E se eu der um enviar, ele vai agora fazer uma listagem de vídeos que por um acaso atendem a query de Voice Viewer e a partir daí ele vai tentar ver se eles têm conexões baseados nos top 100 comentários. Você pode botar o máximo de 1000 comentários, né, que são feitos dentro do vídeo, para que a partir dali você consiga entender se a mesma pessoa está falando, né, sobre o outro ali e no final das contas você ter uma rede montada a partir desses comentários que foram obtidos, né, dentro desses vídeos. Então ele vai gerar 2 GDFs, nesse caso um baseado nos vídeos em si e depois ele vai também nos canais que você tem que estão associados a esses vídeos. Então ele chega também a um outro nível, que é o nível de canais também, que é um nível superior. Bem interessante também para você poder fazer a sua análise. Aqui seria o primeiro, baseado nos vídeos. Ele vai abrir lá no meu Voice Viewer e aqui tá aqui o dado. E aí se a gente fizer aqui também, botar um Frostman Heingold rapidinho para ele ficar um pouco mais bem distribuído, dar um stop e botar os títulos aqui, a gente teria os vários tipos de vídeos que foram feitos sobre Voice Viewer, né? Vamos tentar só dar uma opção aqui de Label Adjust, para não ficar tão feio. Pronto, melhorou um pouquinho, já ajuda a gente a ler um pouco. Então você está Introduction to Voice Viewer, Web of Science and Voice Viewer Keywords, Web of Science Bibliometrics, vários vídeos que foram feitos e alguns que são um pouco mais conectados, né, por um acaso, porque alguém, né, comentou sobre isso nos desses dois vídeos, né? Alguém comentou no vídeo, comentou no outro e teve resultados, né, a partir daí. Perfeito? Também posso chegar lá no meu dado anterior e pegar o dado dos canais em si, que seria essa outra opção, né? Esse aqui é do Video List Channel. Agora vamos dos vídeos primeiro, agora vamos para os canais. Aqui nos canais ele diminui obviamente um pouco, porque aí são menos, o número de canais é menor. E se a gente fizer também um Frostman Heingold, depois um Label Adjust aqui, só botar um Label Adjust, dar um Stop, Label Adjust. Pronto, deu uma melhoradinha aqui, a gente consegue ver os nossos diferentes canais aqui que estão sendo falados, né? Em cada um desses momentos, com as pessoas trocando ideias, né? E tendo diálogos sobre aqui o próprio Data Pitman Channel, que é o meu canal em inglês. Ele teve comentários também foram para esse Academic Dialoglar, né? Também teve pessoas que comentaram num e no outro, e por isso que está conectado um no outro. Bem bacaninha, né? E por último, e não menos importante, a gente teria o Video Comments, que aí nesse caso é para você pegar um determinado ID de vídeo e tentar exportar um número bem maior de comentários. Ele pode exportar uma quantidade gigantesca de comentários. Você pode estabelecer um limite se você achar que não tem tanta memória possível. Você pode inclusive já anonimizar, não, ele chama de pseudo-anonimizar, porque ele na verdade vai trocar por um hash irreversível, ou seja, ele vai simplesmente atribuir
um valor ali que não pode mais ser revertido, né? Para que você não tenha já no seu dado coletado a informação de quem é o usuário, né? E ele vai te exportar esse dado em várias formas, né? Vai dar um básico de estatísticas, contendo basicamente os comentários, um também com os autores e o número de comment counts também, e também um GDF, tá? Baseado na relação entre os comentários das pessoas. Então, por exemplo, se você tiver um vídeo daqueles, né, que teve uma alta treta entre as pessoas, em que elas se engalfinharam ali dentro, você vai ter inclusive uma rede já prontinha em GDF mostrando o engalfinhamento entre elas. Enfim, gente, esse era o objetivo de hoje, era tentar dar um panorama sobre o YouTube Data Tools. É uma ferramenta muito poderosa, ótima para você começar nos métodos digitais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha, de divulgar, fazer as pessoas terem mais contato com o canal. Qualquer dúvida vocês podem botar aqui embaixo. Peço também que quem puder, comente aqui embaixo também de que cidade está vendo esse vídeo, de que país, se for um país diferente, né, está vendo esse vídeo, porque isso é uma coisa legal para eu saber até onde eu estou atingindo, e obviamente comentários e reações aumentam a visibilidade do vídeo. A gente sabe que isso é bom para o canal, não custa muito, né? E serve para vocês ajudarem também a incentivar que outros vídeos sejam produzidos, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima!